Glória a Deus. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. A paz seja convosco. Bom, entrando e nós já vamos começar a nossa IBQ, Escola Bíblica Quadrangular, nessa manhã. Vou deixando o seu bom dia. Bom dia, Maria Matias. Bom dia, Renato. Bom dia, Maria Matias, filhona na fé. Renato, bom dia. Vamos entrando. Nós vamos aprender nessa manhã algo muito importante. Deus quer nos ensinar nessa manhã. Vamos fazer uma oração, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Consagramos toda a nossa vida nessa manhã, nesse dia. Consagramos nossa casa, nossas filhas, nossos filhos, nossa esposa. Consagramos, Senhor, cada pessoa que vai participar dessa live nessa manhã, Espírito Santo. O Senhor conduz a nossa aula, conduz nosso entendimento para crescimento da Tua igreja, dos Teus filhos, das Tuas filhas, Senhor. Que nessa manhã, Senhor, o Teu poder, a Tua grandeza, Senhor, se manifeste sobre cada família, sobre cada laço. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Senhor. Tu és poderoso para fazer muito mais que pedimos ou imaginamos, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, nós te adoramos nesse dia. Nós te entronizamos nessa manhã, Senhor. Oh, consagramos, Senhor. Haja uma consagração em nossa vida, Senhor. Nessa manhã de uma forma extraordinária, uma forma poderosa. Tu és Santo de Israel, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. No nome de Jesus, abençoe-se nosso estudo nesta manhã de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa. Abençoe todos que estão assistindo. Abençoe suas famílias, abençoe suas casas, no nome santo de Jesus, no nome glorioso de Jesus Cristo, seja engrandecido o seu nome para sempre. Bom dia, pastora Miriam, minha esposa, Mariana, Marcos, Regina. Vamos entrando, nós vamos começar daqui um pouco a nossa escola bíblica quadrangular. Que bênção! Vai deixando o seu bom dia aí, a sua paz. Vamos participando, que hoje nós vamos estudar o maior pecado de uma geração. O que seria o maior pecado de uma geração? Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus de geração. Nós vamos estudar nessa manhã qual é o maior pecado que uma geração pode cometer. O maior pecado que uma geração pode fazer. E nós vemos um tempo que nós temos que ensinar. Bom dia, Célia. Bom dia, Djalma. Nós temos que ensinar a próxima geração. Nós temos que ensinar a geração que está vindo aí, mas nós vamos aprender nessa manhã o maior pecado que uma geração pode cometer. Então você, o estudo dessa manhã na escola bíblica, Alessandra Ferreira, bom dia, Suzy Saneski, bom dia. Vamos estudar sobre o maior pecado que uma geração pode cometer. O maior pecado de uma geração. Nós vamos começar aqui no livro de Juízes, Juízes capítulo 2. Depois de toda aquela geração, foi reunido os seus antepassados e surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor
e o que ele fazia e o que ele fez por Israel. Então, Juízes capítulo 2, versículo 10, fala: depois de toda aquela geração, foi reunido seus antepassados, e surgiu uma nova geração que não conhecia a Deus. Isso, vão entrando, bom dia. Em Juízes 2, fala do maior erro daquela geração. Qual que foi o erro? Que eles não conheciam ao Senhor. Não conheciam ao Senhor. Só um minutinho que estou ajeitando aqui. Eles não conheciam a Deus. Deus é um Deus de geração em geração. Bom dia, Dani. A Bíblia diz que Deus é um Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um Deus geracional. É um Deus de geração em geração, geração em geração, geração em geração. E qual que é o maior erro, o maior pecado de uma geração? É uma geração passar para outra de não conhecer a Deus. Em Juízes capítulo 2, versículo 10, diz que o erro daquela geração, eles não conheciam a Deus. Juízes 2:10, eu vou ler de novo. Depois de toda aquela geração foi reunido seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia Deus. Qual que é o maior erro, o maior pecado de uma geração? É de uma geração que não conhece a Deus. E Deus, nesses dias, Deus tem parado a humanidade para que o povo, as pessoas conheçam a Ele. Aprenda a conhecer Ele. Quando nós vemos a história de Noé, a próxima geração de Noé eram os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A gente vê esse texto em Gênesis 6, 7, 8 e 9. Então quem que ia dar sequência à geração de Noé? Noé, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. A Bíblia diz que Noé conhecia Deus. Noé andava com Deus, segundo a sua palavra. A Bíblia diz que quando Deus dá as medidas da arca, Noé andava nas medidas de Deus. A Bíblia diz que ele fazia conforme o Senhor ordenava. Ele fazia conforme, bom dia, Amado Nascimento, ele fazia conforme o Senhor ordenava. Deus é um Deus de geração em geração, um Deus geracional. Nós estamos falando que qual o maior pecado de uma geração? Qual que é o maior erro de uma geração? Paz, Nayara, bom dia. Maria José Ferreira, bom dia. Então, nós vemos em Juízes 2:10 que toda aquela geração, ela foi reunida, os seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia Deus. Uma geração que não conhecia Deus. Qual que é o maior erro de uma geração? Qual que é o maior pecado de uma geração? É que de não conhecer a Deus. Nós estamos dando exemplo aqui de Noé. Noé conhecia Deus. E Noé passou esse conhecimento aos seus filhos Sem, Cã e Jafé. Repare que na época do dilúvio, os filhos de Noé e as suas noras não geraram filhos. Porque a época do dilúvio não era a época de gerar filhos, aumentar a geração. Mas quando passa o dilúvio, eles saem da arca, os filhos começam a procriar, a multiplicar e a crescer. Porém, a Bíblia diz que um dia Noé faz uma vinha e tome e amaldiçoa o seu filho chamado Cã. E como que Deus vai continuar
abençoar uma geração a qual o pai amaldiçoa filho? Como que Deus vai abençoar uma geração que pai amaldiçoa filho? Na geração que nós estamos vivendo hoje, quantos pais estão amaldiçoando seus filhos? Na geração que nós estamos vivendo hoje, quantos pais devem liberarem palavras proféticas, palavras de destino e esperança aos seus filhos? Tem muitos pais que estão amaldiçoando seus filhos. O maior erro de uma geração é ter pais que não abençoam filhos, mas ter pais que amaldiçoam filhos. A Bíblia diz que estava tudo bem com Noé, andava com Deus, caminhava com Deus. Veio o dilúvio, os filhos dele sem Cã e Jafé, as 3 noras, não puderam dar neto para Noé ter filhos. Mas porém, quando eles saem da arca, eles começam a procriar. Sem tem filhos, Cã, Jafé, todos têm filho. Um dia a Bíblia diz que Noé, ele se embebeda, fica bêbado. E Cã vai lá e vê e conta aos seus irmãos. Seus irmãos vão lá com a capa, cobra no dedo do seu pai. Outro dia Noé fica sabendo do assunto. E o que Noé faz? Noé chamou seu filho para uma conversa. Noé chamou seu filho para dizer: filho, o que aconteceu? O que você fez? Não. A Bíblia diz que Noé amaldiçoou Cã. E como numa geração que Deus vai abençoar pais e filhos, se pais estão amaldiçoando filhos. Nessa geração nós temos que abençoar os filhos. Porque os nossos filhos são o futuro de amanhã, que vão abençoar seus filhos também, que serão nossos netos. Deus quer que nós abençoamos a próxima geração e não amaldiçoamos como Noé fez. Noé amaldiçoou a geração de Cã. Quando nós vemos outro exemplo de erro, de pecado na geração, nós não vamos entrar no texto aqui principal que nós lemos. Uma geração que não conhecia Deus. Aqui na geração de Noé, tudo corria bem, andava com Deus, caminhava com Deus, mas quando ele amaldiçoou a Cã, dividiu a geração. Como que Deus vai trazer uma geração abençoada de pais que amaldiçoam filhos? Deus pode trazer uma geração abençoada de pais que abençoam filhos, não de que amaldiçoa. Outro exemplo, a Bíblia diz que em Samuel, o sacerdote Eli, Deus havia feito uma promessa para ele que o sacerdócio não ia sair da casa dele, da família dele. E a Bíblia diz que o sacerdote Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. E Eli devia se preocupar em ensinar os seus filhos. A Bíblia diz que ele até conversava, mas não corrigia. Qual que é o problema de uma geração também? Se deu problema na geração de Noé, porque o pai amaldiçoou o filho. Aqui na geração de Eli, que os seus filhos diziam ser os futuros sacerdotes, Hofni e Finéias. Eli falava com seus filhos, porém não corrigia. Imagine viver com os filhos que não corrigem. Como será a futura geração? Nós vivemos isso, além de viver como nos tempos de Noé, que os pais estão amaldiçoando os filhos, nós também estamos vivendo um tempo a qual os pais não têm corrigido seus filhos. Como que vai ser a próxima geração se essa não for corrigida? Corrigida dos seus erros, dos seus maus caminhos, corrigida que estão afastados de Deus, corrigida porque abandonaram Deus. A Bíblia diz em Juízes 2:10, nós lemos aqui, o erro daquela geração foi porque eles não conheciam a Deus, eles tinham abandonado a Deus, eles não conheciam a Deus. E o que aconteceu com Hofni e Finéias, que era a futura geração do sacerdote Eli, e havia uma promessa que Deus tinha falado: não vai ser o sacerdócio em sua casa, permanecerá para sempre o sacerdócio. Mas o que aconteceu? Eli
Ele não corrigiu seus filhos. O primeiro erro da nossa geração é pais amaldiçoando os filhos, como Noé amaldiçoou Cã. O segundo erro da nossa geração é pais e mães que não corrigem filhos. Não corrige. E a Bíblia diz que quem ama corrige. Até o próprio Deus que nos ama, Ele nos corrige. A correção faz parte para que uma nova geração seja levantada de uma maneira correta, de uma maneira honesta, de uma maneira certa. A Bíblia diz que Eli não corrigiu seus filhos, ele falava, mas não corrigia. E o que aconteceu? Deus mandou o profeta dizendo, olha, não vai ter mais aquela promessa que eu falei para você, Eli. Não. Estou fazendo o que é mal aos meus olhos, seus filhos estão fazendo mal. O que aos meus olhos, e a Bíblia diz que os 2 filhos deles foram para a guerra dele e morreu. E a esposa de um estava grávida e ela morre, e fica a criança chamada e acabou. A glória de Israel foi embora. A glória do Senhor foi embora. Por quê? Porque a geração de Eli era uma geração de sacerdote abençoado ia ser, porém ele não corrigiu. Todos morreram. Os 2 filhos, o sacerdote Eli, a sua nora, só ficou e acabou a glória de Israel. Foi-se. Como nós estudamos aqui e lemos aqui, Juízes 2, depois de toda aquela geração foi reunido seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia Deus. Depois daquela geração surgiu uma nova geração, porque Deus é o Deus geracional, pais e filhos, a Bíblia é de pai e filho, desde Gênesis e Apocalipse trabalhando junto, o Deus de geração em geração. Lembra a geração de Noé? Noé amaldiçoou Cã. Não tem como Deus continuar a geração abençoada. Sacerdote Eli, Deus queria continuar a bênção sacerdotal na família de Eli, geração em geração, não pôde, porque Eli não corrigiu seus filhos. Quando a Bíblia fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus está dizendo, eu sou um Deus de geração em geração. Deus é o Deus da nossa geração, mas nós temos que transmitir esse Deus para a geração dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos netos, porque Deus é um Deus de geração em geração. Aqui a Bíblia diz em Juízes, nós estamos no tempo de Juízes, porque agora não é reis que governam, mas é os juízes sobre a terra que governa. A Bíblia diz que no tempo dos juízes, capítulo 2, versículo 9, surgiu uma nova geração que eles não conheciam Deus. Por que nova geração? Porque agora não é aquela geração que peregrinava pelo deserto, que conhecia Deus, via as maravilhas de Deus. Aquela geração morreu, toda aquela geração no deserto, e entra uma nova geração na terra prometida com Josué. Mas quando entra a nova geração na terra prometida com Josué, aquela geração conhece Deus, aquela geração santificava a Deus, aquela geração andava com Deus, aquela geração andava no caminho com Deus. Tanta geração que saiu com Moisés no deserto, que por causa da murmuração muitos morreram, muitos ficaram no deserto, seus cadáveres. Agora é uma nova geração que está na terra prometida, com Josué, com Caleb. E quando chega no tempo de Juízes, é uma nova geração, e essa nova geração, eles não conhecem a Deus. O maior pecado de uma nação, o maior pecado de um país, o maior pecado de uma geração é de não conhecer a Deus, é passar uma geração e vir a outra sem o conhecimento de Deus. A Bíblia diz, Oséias, no capítulo 4, o meu povo é destruído porque faltou conhecimento de Deus. Eles não conhecem a Deus. Nós estamos vivendo uma geração hoje que eles não conhecem a Deus. Eles conhecem tecnologia, eles conhecem modernidade, eles conhecem todas as séries do Netflix, eles conhecem filmes, eles conhecem isso, eles conhecem aquilo, mas quando você pergunta quem é Deus para eles não sabem falar quem é Deus. Nós não podemos cair mais no erro
de entrar uma nova geração. Antigamente falava-se que uma geração para outra é cerca de 30 anos, ou 28, 25 anos. De uma geração para outra formava uma geração a cada 25 anos, uma geração em geração. Hoje já mudou, não é mais de 25 anos. Alguns estudiosos dizem que é de 13 a 15 anos, ou a 18 anos, vai surgindo uma nova geração, uma nova geração. E o que nós temos ensinado? Será que nós não temos errado como Noé errou na geração de Cã, que Noé amaldiçoou, não ensinou as palavras de Deus, não ensinou a andar com Deus, caminhar com Deus? Será que nós não estamos cometendo o erro que Eli cometeu de não corrigir os filhos para se tornar filhos abençoados na próxima geração? Ou será que nós estamos cometendo o erro deles que caminharam no deserto e conheciam Deus, depois entraram na terra prometida e conheciam Deus, mas esses que entraram na terra prometida, eles não se preocuparam em ensinar a nova geração. Por isso, quando chega em Juízes, há uma geração que não conhece a Deus. Uma geração que não conhece a Deus. O que será da futura geração? O que será da futura geração se nós não pararmos para ensinar Deus hoje? Se nós não pararmos para instruir acerca de Deus hoje, ensinar sobre Jesus às nossas famílias? É tempo, por isso que Deus parou o mundo, Deus parou as pessoas, Deus parou as casas, Deus parou, porque é tempo das pessoas, nós ensinarmos nossos filhos, para que os nossos filhos não caiam no erro que caiu o povo na época de Juízes. Foi levantado, Juízes 2, versículo 10, foi levantada uma geração que não conhecia Deus. O maior pecado de uma geração é de não conhecer a Deus. Eu vou falar de novo, o maior pecado de uma geração não é os erros que eles cometem, mas é o erro de não conhecer a Deus. Jesus disse: vós errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Em Juízes 2,10 diz que toda aquela geração não conhecia Deus. Não é a mesma geração que caminhava com Moisés no deserto, e não é a mesma geração que entrou na terra prometida com Josué. É uma nova geração que não conhecia Deus, porque tanta geração do deserto com Moisés, na terra prometida com Josué, eles conheciam Deus, eles viam os milagres extraordinários de Deus, eles caminhavam com Deus. Agora em Juízes capítulo 2, versículo 10, nós temos uma geração que não conhece a Deus, e nós vivemos hoje no nosso país. Por isso Deus está despertando, por isso que Deus está mostrando, por isso que Deus está permitindo tais coisas aconteçam, para que os pais venham ensinar aos filhos o conhecimento de Deus. Nós vivemos um tempo em que os pais, meu irmão, minha irmã, eles têm coragem de levantar os seus filhos cedo para ir para um esporte, para ir para um lazer, mas não tem coragem de levantar os filhos cedo para ir aprender a Bíblia sobre Deus. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, será que nós não estamos caindo no erro da geração de Noé? Qual que foi o erro de Noé? O pai amaldiçoando o filho. Às vezes não é amaldiçoar, ele amaldiçoa com a palavra, dizendo maldito seja Cã, mas às vezes será que pais não têm amaldiçoado seus filhos por estar trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo, ensinando seus filhos já desde pequeno que é a prioridade? Ei, será que nós não estamos caindo no erro de Eli? Havia uma geração sacerdotal na vida de Eli, seus filhos, Hofni e Finéias, mas Eli só se preocupava em falar com seus filhos, em conversar, mas não corrigia. Uma coisa é falar, outra coisa é corrigir. Quando você fala, pode entrar no ouvido e sair no outro. Quando você corrige, o filho aprende. Por Eli ser um pai que não corrigiu o filho, morreram todos daquela geração. Não houve um da família de Eli para continuar a geração de sacerdotes. E como nós entramos aqui no livro de Juízes, que é o nosso estudo nessa manhã, Juízes 2:10, levantou uma geração que não conhecia Deus. O maior erro de uma nação é levantar uma nova geração e essa nova geração não conhecer a Deus.
A geração que estava com Moisés peregrinando no deserto, eles conheciam a Deus. Eles viam que Deus era capaz de fazer. A geração que entrou com Josué na terra prometida, eles também conheciam a Deus. Pode ver que quando eles começam a conquistar cidades, território, Deus fala para eles santificar, eles santificam. Deus fala para eles orar, eles oram. Deus fala para eles gritar, eles gritam, porque eles conheciam a Deus. Agora em Juízes 2:10 é levantada uma geração que não conhece a Deus. E uma geração que não conhece a Deus, levantada, ela é capaz de tudo, principalmente de adorar outros deuses. Por isso, nesse tempo, é hora de nós ensinarmos a próxima geração. Você que é pai, você que é mãe, é tempo de ensinar a nova geração, ensinar os nossos filhos sobre Deus. E quando você separa um tempo para ensinar os seus filhos, suas filhas sobre Deus, você não está perdendo tempo, você está ganhando um tempo ensinando uma nova geração. Porque se na nossa geração hoje você acha que está difícil, se na nossa geração hoje vocês acham que está complicado, se na nossa geração hoje vocês acham que tem notícia triste, imagine na geração de nossos filhos e de nossos netos. É tempo de despertar o povo de Deus. Deus está permitindo todas as coisas para despertamento, para a gente ensinar o Deus geracional, o Deus de geração em geração, geração em geração, ensinar nossos filhos ensinam nossos netos, e assim por diante, e assim por diante. Foi assim que Abraão ensinou Isaac. Isaac aprendeu sobre Deus através de seu pai Abraão, e Isaac ensina Jacó sobre Deus através de seu pai Abraão. Agora Jacó entende o Deus do seu avô Abraão e o Deus do seu pai Isaac, e Jacó ensina José, ensina Rubem, ensina os seus filhos, porque ele é um Deus geracional. Nós estamos estudando nessa manhã o maior pecado que uma geração pode cometer, é o pecado de não conhecer a Deus. Muitos acham que o pecado é o erro, mas o maior pecado não é o erro, o maior pecado é de não conhecer a Deus, por isso erra, por isso comete delito, erros. Em Juízes 2:10 diz que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados que morreram, e surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem o que Ele havia feito por Israel. Além de eles não conhecer a Deus, eles não conheciam a história do que Deus fez. Quantas histórias nós temos, histórias de realidade, de verdades na Bíblia. E quanto tempo você ensina o seu filho, a sua filha? Quanto tempo? Quanto tempo? O que será da futura geração? O que será da futura geração? Se for uma geração que não conhece a Deus e nem os seus feitos, é tempo de nós despertar, ensinar a nova geração sobre Jesus, sobre o que Ele fez, sobre o seu amor, sobre a sua bondade, sobre a sua graça, sobre o seu perdão, sobre a sua justificação. O que será da futura geração? Deus quer um povo que viva a verdadeira dimensão de fé, pois a verdadeira segurança consiste em crer e permanecer nos propósitos soberanos. Mas não foi isso que ocorreu na geração após Josué. Nós não estamos falando aqui de uma geração de Moisés que peregrinou com o povo no deserto, de Josué que andou com o povo na terra prometida, mas é uma geração pós-Josué, é uma geração que está nos Juízes. E a geração que nós estamos hoje, juiz de Deus, juízo de Deus, mas uma geração que mesmo acontecendo o juízo de Deus não tem conhecido Deus, não tem se importado. Agora é tempo que você está na sua casa de pegar a Bíblia, ler, estudar e ensinar a próxima geração, mas mesmo assim as pessoas não têm observado e atendido ou entendido o que Deus está ensinando.
Eles esqueceram do feito do Senhor e afastaram dos seus caminhos. A Bíblia diz em Juízes 2, que nós lemos, versículo 11 e 13, retrata 4 coisas que Israel fez, que provocou a ira de Deus. O maior pecado de uma geração é de não conhecer a Deus e os seus feitos. O maior pecado de um país é de não conhecer a Deus e os seus feitos. O maior pecado de uma família é de não conhecer a Deus e os seus feitos. O que será da futura geração se continuarmos assim, negligenciando o ensino da palavra aos seus filhos, às suas filhas? Juízes, aquela geração fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque uma geração que não conhece a Deus vai fazer coisas que é mal aos olhos de Deus. Entenda, nós temos que ensinar a próxima geração para eles não fazerem o que é mal aos olhos de Deus. Ensinar filho, filha, não faça o que é mal aos olhos de Deus. O que você está fazendo aí para o seu filho, para a sua filha? Você está ensinando sobre Deus e o conhecimento de Deus. Nós não podemos errar. Na próxima geração não podemos errar. Na nossa geração nós temos que acertar, ensinar aos nossos filhos que Deus é um Deus de geração em geração. Nós não podemos errar como Noé errou, que amaldiçoou Cã, e a geração de Cã foi amaldiçoada. Nós não podemos ser pais que amaldiçoam filhos. Nós temos que ser pais que abençoam filhos. E como somos pais que abençoam filhos? Como seremos pais que abençoam filhos? Ensinando eles, na próxima geração, caminhar e conhecer Deus. O erro deles foi de não ter conhecido Deus. O maior erro da nossa geração, que não conhecem a Deus e nem o seu propósito. O maior erro da nossa geração não é os seus erros cometidos, não é os seus pecados, seus delitos, mas o maior erro da nossa geração é de não conhecer a Deus e os seus feitos. O que será da futura geração se nós não ensinarmos sobre Deus? O que será dos seus filhos, dos seus netos? O que será da futura geração se nós não ensinarmos sobre Deus nos nossos filhos? Você acha que está ruim no nosso tempo? Você acha que está difícil na nossa geração? Você acha que está complicado na nossa geração? Imagine na próxima. Por isso que nós devemos ensinar os nossos filhos sobre Deus. A Bíblia diz em Juízes 2:10 que o erro daquela geração foi levantada, não uma geração que conhecia Deus, como Moisés guiava o povo no deserto. Eles conheciam a Deus, não o povo que entrou com Josué na terra prometida, que conheciam a Deus. Agora entra uma geração pós a Josué, que não conhecem a Deus e nem os seus feitos. E o que será de uma geração, de uma nação, de um país que não conhece a Deus e os seus feitos? O que será? O que será da futura geração? E uma geração que não conhece a Deus, ele faz o que é mal aos olhos do Senhor. Entenda, nós temos que ensinar os nossos filhos, nossos netos, sobre Deus, para que na próxima geração, ou na nossa geração, já começando pela nossa, preparando a próxima geração, para não fazer o que é mal aos olhos de Deus, porque Deus é um Deus geracional, de geração em geração. A Bíblia diz em Êxodo 10 que Deus, ele visita a maldade até a 4ª geração, mas ele abençoa até 1000 gerações. É tempo de nós despertar a nova geração. Nós não podemos cair no erro que caiu Noé, que amaldiçoou a sua geração através de Cã. Não podemos cair no erro de Eli, que amaldiçoou a sua geração por não ter corrigido os seus filhos. Nós não podemos cair no erro da geração após Josué, porque eles não conheciam a Deus, não ensinaram a eles sobre Deus e seus feitos.
próxima geração e não ensina a outra, como que vai ser? O que será da futura geração se nós não ensinarmos sobre Deus, seus feitos? Eles vão fazer o que é mal aos olhos de Deus. Por isso nós devemos ensinar nossos filhos e nossos netos: filho, isso aí que você está fazendo é errado aos olhos de Deus, não faça. Você está abençoando a geração dele, você está abençoando o futuro dele, você está influenciando o presente para abençoar o futuro dele, a geração dele e dos seus netos. Como uma geração que não conhece a Deus, aquela geração abandonaram a Deus. Por isso que há este momento na história da humanidade, nunca houve, porque as pessoas deixaram Deus de lado e abandonaram. Está igual aquela geração após Josué, abandonaram a Deus. E se o pai, a mãe abandona Deus, antigamente os pais pegavam seus filhos, ia para a missa, ia para a igreja de manhã, ensinava. Antigamente os filhos, o pai ensinava: bença pai, bença mãe, bença avó, bença tio, ensinava. Então uma geração que abandonaram a Deus e os seus princípios, uma geração que abandonou os conceitos dele, uma geração que será da geração futura se fazer o que é mal aos olhos de Deus, se abandonarem a Deus. Por isso nós não podemos deixar de ensinar nossas casas, os nossos filhos. Agora é o tempo que você tem para ensinar sobre Deus e seus feitos a essas pessoas. O que será de uma geração que não conhece o Senhor? Falei aqui 4 coisas. O que será? Com licença, caiu meu rascunho aqui. O que será de uma geração que não conhece a Deus? Eles vão fazer o que é mal aos olhos do Senhor. O que será de uma geração que não conhece a Deus? Eles vão abandonar o Senhor. O que será de uma geração que não conhece a Deus se nós não ensinarmos a próxima geração? Eles irão após outros deuses. O que será da próxima geração? Eles vão se prostrar diante de outros deuses. A Bíblia conta em Josué 2,10, o texto que nós começamos essa aula, a triste realidade de uma geração que se perdeu. Vocês tomam uma aguinha aqui. A triste realidade de uma geração que se perdeu. Nós não podemos admitir a geração nossa se perder, e nem a geração de nossos filhos que estão sendo criados em casa. Por isso nós temos que ensinar sobre o Deus de geração e geração. O versículo 13 em Juízes 2 diz que eles deixaram o Senhor, eles se perderam. Daí cada um fazia o que se achava reto. Quando as pessoas se perdem do Senhor, abandonam o Senhor, cada um começa a fazer o que acha certo. Como consequência, a nação caiu na mão dos inimigos e a ira do Senhor acendeu contra Israel. Olha para vocês verem, o maior pecado de uma geração não é os seus erros, mas o maior pecado de uma geração é de não conhecer a Deus e os seus feitos. Falamos isso sobre Noé, que amaldiçoou os filhos, Eli, o sacerdote, que não corrigiu os filhos, a geração pós-Josué que não conhecia Deus, e a Bíblia diz que eles caíram na mão do inimigo porque eles deixaram o Senhor. E quando uma geração deixa Deus, Deus entrega a eles na mão do inimigo. Por isso, na nossa geração, nós não podemos deixar de buscar a Deus e ensinar Ele aos nossos filhos também a buscarem. Aleluia.
Na história de Israel, há muitas memórias, rapidamente, mesmo que o Senhor tenha dito, cuidado, não esqueçam quem tirou vocês da escravidão. Deus sempre fazia com que eles tentassem se lembrar, nunca se esquecer de quem era Deus e o que Deus tinha feito para eles. O que será da futura geração se continuarmos assim? Negligenciamos o ensinamento de pai para filho, porque a Bíblia, entenda um negócio, a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse é pai e filho trabalhando junto, e esse é o propósito de Deus. Pai e filho trabalhando junto. Pode ver, Jesus trabalhava com o Pai, falava do Pai, ensinava sobre o Pai. É um Deus geracional de pai para filho, e nós como pais, nós devemos ensinar os nossos filhos, as nossas filhas sobre Deus, seus feitos. Não podemos cair no erro de Juízes 2:10, que eles não, aquela geração toda da terra prometida morreu. Veio uma nova geração que não conhecia Deus, nem os seus feitos. Por que eles não conheciam? Porque não ensinaram, não fizeram eles entender, e eles começaram a fazer o que é mal aos olhos de Deus. Eles começaram a abandonar Deus, eles começaram a adorar Balaíns, outros deuses, e a porta de outro Deus. Por quê? Porque não conheciam a Deus. Nós temos que fazer a lição de casa, gente. Você que me ouve, nós temos que fazer a lição de casa. Qual a lição de casa, pastor? A geração de Josué foi ineficaz na transmissão. Eles erraram ao transmitir para a nova geração. Olha, isso Deus agrada, isso Deus não se agrada. Olha, não esqueça o que Deus falou, não esqueça o que Deus fez. Eles erraram na transmissão. Eles erraram. Nós não podemos errar na transmissão da mensagem do Senhor para nossos filhos, para a nossa geração nova. Eles não treinaram seus próprios filhos no caminho de Deus. Você tem treinado seus filhos no caminho de Deus? É tão bonito você ver a dedicação, que quando um pai, uma mãe quer ver um filho jogador de futebol, treino, quer ver um filho atleta, treina ele, quer ver um filho professor, um filho advogado, estuda, faculdade, isso, mas você tem treinado ao seu filho para a próxima geração, tem treinado ele para conhecer a Deus e os seus feitos, para enfrentar a próxima geração, para viver a próxima geração, para ser abençoado na próxima geração. Eles erraram na transmissão, eles erraram no treinamento. Agora mais que nunca dá tempo de você sentar com seus filhos, com as suas netas, ligar a televisão num determinado tempo. Sei que tem muita gente, estamos trabalhando, estamos aqui, a igreja está fechada, o tempo fechado, mas estamos de plantão atendendo e ajudando centenas de pessoas. É hora de treinar os seus filhos no caminho de Deus. Enquanto Josué vivia, as coisas iam bem. Depois da sua morte, a geração se afastou de Deus. Entenda, enquanto eles tinham Josué, estava indo bem, porque Josué conhecia Deus, ele levava o povo ao conhecimento de Deus, ele levava aquela geração ao conhecimento de Deus e os seus feitos. Mas quando Josué morre, o povo se apóstata da fé, eles se afastam da fé, eles se afastam de Deus. E a Bíblia diz que aquela geração que foi levantada não conhecia Deus. Deus está mexendo em tudo para que a nossa geração venha conhecer Ele, e nós preparamos e treinamos uma nova geração que vai vir com conhecimento de Deus e dos seus feitos, para abençoar a nossa nação, para abençoar o nosso país, para abençoar as famílias, casas e toda a sociedade. Eles falharam, começando pela família. Aonde foi o maior erro deles, começaram errando na família, porque aonde é o lugar principal para a gente ensinar, é nas nossas casas, é dentro das nossas famílias. O lugar, Jesus frequentava as casas, ele foi na casa de Zaqueu e salvou a família, ele foi na casa de Mateus e salvou a família, ele foi na casa da sogra de Pedro, foi na casa de Jairo, foi na casa da viúva de Lázaro, de Marta e Maria e Lázaro. Jesus ia na casa, e o que ele fazia nas casas, na família? Ensinava.
ensinava sobre o reino de Deus, sobre o presente, sobre o porvir das coisas de Deus. O erro foi que eles não fizeram a lição de casa certa. E qual é a lição de casa certa? Começar pela família, ensinar sobre Deus e a sua palavra. Começar pela família, mostrando os ensinamentos. Se os jovens estão perdidos, muitos jovens estão perdidos hoje, a maior culpa é dos seus pais no passado que não ensinaram Deus e seu caminho, o temor de Deus, andar com Deus. Você se lembra quando os seus pais levavam você para a igreja de criança? Ou fosse numa missa, na igreja católica, ou numa igreja evangélica, mas levava, ensinava as crianças. Ser honesto, ser trabalhadora, ser correto, pedir bênção, mãe, bênção, pai. Havia uns princípios na família que foi quebrado. Por isso que Deus está colocando toda a família em casa, dentro de casa, para voltar aos princípios de Deus, para que uma geração venha conhecer a Deus e não abandoná-lo. Começando pela família, não fizeram a lição de casa. A Bíblia diz que a bênção de uma família feliz é acompanhada pelas gerações seguintes. Se você tem a bênção hoje, ensina os seus filhos, eles vão ser abençoados. Seus filhos ensinam os seus netos, eles serão abençoados. Entenda, a Bíblia diz que as gerações são abençoadas na forma de gerações e gerações. Está lá em Êxodo 20, versículo 6, que Deus fala que Deus vai abençoar até 1000 gerações. Mas quando está com Ele, anda com Ele, ensinamento dEle, assim, a maior herança, o legado, virão depois de nós, não somente riquezas materiais, mas exemplo de fidelidade de Deus. Escute, herança é o que você deixa para os seus filhos, seja de bem, seja de dinheiro. Herança é o que você deixa, mas legado é o que você põe neles. Herança é o que você deixa, pode deixar a herança material dos seus bens, de sua riqueza. Herança você deixa, legado você põe. É o tempo de nós colocarmos um legado sobre a fidelidade a Deus na vida dos nossos filhos e dos nossos netos, para que a geração nossa e a geração por vindoura, a geração deles sejam abençoados, não apenas com uma herança, mas com um legado de Deus. Dessa maneira, não basta apenas trabalhar a consciência histórica na próxima geração de manter uma memória viva do feito do Senhor. Cada cristão precisa ter a sua própria experiência com Deus. Não é apenas também falar e ensinar, mas cada cristão precisa ter experiência com Deus. Você precisa ter experiência com Deus para contar para os seus filhos, suas filhas: filha, eu tive uma experiência com Deus, Deus fez isso na minha vida, Deus me perdoou, Deus me salvou, Deus me regenerou, Deus me deu tanto livramento. Filha, é o tempo de compartilhar também as experiências. Mas se você não tem experiência com Deus, como que você vai passar para os seus filhos, para os seus netos? A Bíblia diz no versículo 10 que nós lemos, Josué 2,10, que aquela geração não tinha nenhuma experiência com Deus. Eles não conheciam Deus, eles não teve nenhuma experiência. Levantou uma nova geração que não tinha experiência. Veja a geração que está sendo levantada hoje. Por isso nós profetizamos uma geração que vai conhecer a Deus e vai ter experiências com Deus. Porque após Josué levantou uma geração que não tinha experiências com Deus. E é tão lindo a gente ver sobre a experiência. Você lembra que quando Maria estava grávida de Jesus, Maria era uma virgem, era uma moça, mas Isabel, a sua prima, já estava grávida, fazia 6 meses de João Batista. E aonde Maria ficou 6 meses?
Foi lá na casa de Isabel, porque Isabel era experiência, e tinha experiência na gravidez, e estava com muita experiência, porque estava grávida de João Batista antes que Maria. E os mais velhos ensinam os mais novos. É esse o propósito de Deus. Deus é um Deus de geração em geração. Os mais velhos ensinam os mais novos. Vou repetir, não podemos cair no erro da geração de Noé, que Noé amaldiçoou o filho, acabou a geração dele. Não podemos cair no erro de Eli, a geração sacerdotal acabou porque Eli não corrigia. Nós não podemos cair no erro, após a geração de Josué, a geração de Moisés caminhava no deserto e conhecia Deus. A geração de Josué entrou na terra prometida, conhecia Deus, mas quando Josué morre, Juízes 2:10, levanta uma nova geração que não conhecia Deus. E por eles não conhecer a Deus, eles abandonaram a Deus, abandonaram a fé. Eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus, foram adorar outros deuses e foram prestar culto a outros deuses. A triste realidade, aquela geração se perdeu. Nós não podemos cometer o erro da nossa próxima geração, de nossos filhos e nossos netos se perder, por nós não ensinarmos a eles. É tempo de você parar, pode ver, Deus parou o mundo para ensinar as pessoas que é tempo de buscar Ele e ensinar a próxima geração a buscar Ele e seus feitos. Eles não fizeram a lição de casa, eles não, com a família deles, um não ensinou ao outro, ninguém tinha mais experiência com Deus para ensinar ao outro, a outra geração, os filhos, os netos. O versículo de número 10 fala que surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, ou seja, uma geração que não tinha nenhuma experiência espiritual direta com Deus. Mas eu vou fazer um chamado especial para as famílias. Vivemos um tempo que Deus tem chamado muitas famílias para entender o seu reino. Por que Deus está permitindo as pessoas ficarem em casa? Porque é um chamado especial de Deus para entender o seu reino e passar o seu reino, a sua vontade, o seu querer, a sua palavra à próxima geração. Famílias inteiras estão saindo da escravidão, assim como o povo de Israel saiu do Egito. Deus está trazendo vida nova a muitas pessoas, a qual estão entrando na sua promessa de inteireza coração. Por isso nós profetizamos, essa geração vai conhecer muito a Deus e os seus feitos, e a próxima geração vai vir forte no conhecimento de Deus e de sua palavra. Eu creio nisso, aleluia. Eu creio. Nós temos que transmitir a verdade de Deus para construir uma vida sadia. Vou repetir, nós temos que transmitir, não podemos jamais abandonar os mandamentos do Senhor. Nós temos que transmitir a palavra aos nossos filhos, às nossas filhas, os ensinamentos de Jesus. Temos que ensinar, transmitir a geração, incentivar ela para que confie em Deus e as suas promessas. Vocês sabem, aqui na minha casa, em toda essa pandemia, eu acho que eu vi minha filha falar, minha filha mais velha, 2 vezes o coronavírus só. O resto que vai passar, Deus está no controle, porque eu tenho ensinado a minha nova geração, meus filhos, a crer em Deus e nas suas promessas. Nós estamos estudando nessa manhã, o maior pecado que uma geração pode cometer, não é os seus erros, porque Deus sabe que erra mesmo, não há ninguém perfeito. O maior pecado de uma geração que ela comete é não conhecer a Deus e não ensinar os seus feitos. Israel falhou porque não deu ouvido à advertência divina. Cada geração é responsável de enfatizar a palavra de Deus nos corações da nova geração. Escute, escute.
Vários profetas no Brasil e fora do Brasil têm profetizado, e eu estou no meio deles para profetizar junto. A nossa geração é responsável de transmitir a Deus, a experiência de Deus, o ensinamento de Deus à próxima geração. A responsabilidade é nossa. Lembra que eles erraram em transmitir Deus, as experiências, os feitos de Deus à próxima geração, e toda aquela geração se perdeu. Nós não podemos ser irresponsáveis. Cada geração é responsável de enfatizar a palavra de Deus no coração da nova geração. É tempo de nós enfatizarmos, falarmos, pregarmos e colocarmos no coração das pessoas a palavra de Deus, o ensinamento de Deus aos nossos filhos, que vai levar aos nossos netos, que vai levar aos nossos bisnetos, porque Deus é um Deus geracional. Para que sejam fortalecidos em Deus e na força do teu poder. Tudo é o que construímos em nós, em termos de conhecimento da palavra de Deus, gera transformação nas atitudes. Uma vez construído na futura geração, o alicerce seguro da verdade e o temor do Senhor farão o possível para agradar, pois o temor do Senhor afasta todo o mal. Nós temos que trabalhar nos alicerces da nossa família, das nossas casas. O alicerce é ensinar a palavra de Deus. É isso que Deus quer. Ele quer que a gente transmite e passa para a nova geração a sua palavra. Nessa quarentena, quantas vezes você parou para ensinar seus filhos? Será que nós não estamos perdendo nossa geração dentro da própria casa? Será? Nós não podemos perder a nova geração. Temos que ensiná-los o temor de Deus, a palavra de Deus. Isso começa nas famílias, nas nossas casas. Sendo uma família a agência do reino de Deus. Sua família tem que ser uma agência do reino de Deus. Sua família ser uma agência do reino de Deus. Quando Deus elege uma família e diz: eu vou mover através dela. Vou repetir. Quando Deus forma uma família, elege uma família, Deus fala assim: eu vou me mover através dessa família. Eu vou agir através dessa família. É isso que Deus quer fazer na tua casa, porque Ele é Deus geracional. O maior erro de uma geração é não conhecer a Deus. Nós não podemos levar esse erro, não transmitir esse erro aos nossos filhos, que vão crescer, se tornar adultos sem conhecer a Deus. Não, nós temos que transmitir, colocar no coração deles a palavra do Senhor. Graças a Deus que muitas famílias em nosso meio têm sido eleitas por Deus de forma calentada para entender o seu reino na terra, podendo construir responsabilidade e legado à nossa geração. Vou repetir: herança você deixa para os seus filhos, legado você põe nos seus filhos. Você tem deixado herança ou legado? Você tem construído para deixar herança ou legado nos seus filhos? Herança é o que você deixa de dinheiro, de bens, de patrimônio, de conquistas que você conquistou aqui na terra. É herança, você deixa para os seus filhos, mas legado você deixa dentro deles. Legado você põe dentro deles, que são princípios de Deus, que vai fazer com que a futura geração deles seja abençoada, porque você transmitiu a mensagem certa. Oh Deus, faça a gente entender. O que mais precisamos hoje são as famílias que pratiquem o cristianismo bíblico. Porque a família, o que mais nós precisamos hoje é família que pratica o cristianismo bíblico. Por quê? Por isso nós temos aula na nossa escola. Nós temos escola bíblica dominical, domingo de manhã. Nós temos escola de líder. Nós temos discipulado nas casas, de todas as maneiras, para as pessoas aprender o cristianismo bíblico. O que mais hoje as famílias precisam é que pratique o cristianismo bíblico. Abra a Bíblia na sua casa. Fala para um ler um salmo, um ler Mateus, um texto, um versículo.
e começa a praticar o cristianismo bíblico, porque você está ensinando a sua nova geração como a se comportar, os seus filhos. O que mais precisamos hoje são famílias que praticam o cristianismo bíblico e que demonstram o seu contexto, o modelo de lar que Deus almeja para todos. O cristianismo bíblico faz com que a nossa família se torne um modelo de lar, um padrão para ensinar, sempre foi o propósito de Deus isso. Família, pai e filho trabalhando junto, a família ser modelo. O pai e a mãe ser modelo para o filho, que o dia da manhã o filho vai casar, ou a filha vai casar, vai ser modelo para o neto. Um cristianismo bíblico é tempo de voltar ao cristianismo bíblico, não o misticismo, mas o bíblico. Por isso nós temos escola, plataforma de escolas, estudo para aprender. Hoje nós estamos estudando o maior pecado de uma geração. Não é o que eles fazem de errado. O maior pecado de uma geração é de não conhecer a Deus. Falamos de Noé, falamos de Eli, falamos da geração do deserto, da geração da terra prometida, e chegamos no estudo à geração pós-Josué, que não conheciam a Deus. Pois cada geração é responsável para evitar que a próxima geração se contamine. A nossa geração hoje é responsável para que a próxima geração não se contamine. A nossa geração hoje é responsável de levar a palavra de Deus para que a próxima geração conheça a Deus. A nossa geração é responsável de levar a experiência com Deus à próxima geração, porque eles vão transmitir essa experiência à próxima geração. É responsabilidade nossa, da nossa geração, para que eles não se desviem do caminho de Deus, esquecendo dos seus grandes feitos que Deus tinha falado e realizado. Por isso, eu encerro dizendo assim: a família é a agência do reino de Deus. Gaste tempo ensinando a sua família sobre Deus, sobre os seus princípios. Pare um pouco para pegar a Bíblia, ensina as crianças. A Bíblia diz que quando nós ensinar, elas vão crescer e não vai se desviar. Por isso que eu quero que nessa manhã, pastor, ninguém me ensinou. Pastor, ninguém se importou e me ensinar. Mas você vai aprender para ensinar a próxima geração. Não podemos cair no erro da geração de juízes após Josué. Eles pegaram e não conheciam a Deus. Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus de geração e geração e geração. Por isso vamos orar agora. Eu agradeço a todos que participaram dessa escola bíblica nessa manhã. Estudamos sobre o maior pecado de uma geração é não conhecer a Deus. Falamos sobre a geração de Noé, a geração de Eli, a geração de Moisés, a geração de Josué. E após Josué, que levantou uma geração que não conhecia Deus. E por isso sofreram. É tempo de nós ensinarmos a nossa próxima geração Deus e seus feitos. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós não queremos ser uma geração, Pai, de pais que amaldiçoam filhos. Noé amaldiçoou Cã, Senhor, aquela geração toda se perdeu por causa de palavras de maldição. Mas nós queremos ser pais, mães, que vai abençoar os filhos, as filhas. Ó Deus, nós não queremos ser como Eli, que tinha uma geração de sacerdote no futuro. O Senhor fez uma promessa para ele. Mas Eli só falava e não corrigia os seus filhos. E se nós queremos uma geração abençoada, temos que corrigir e ensinar.
Ó Pai, a Tua palavra diz que a geração de Moisés, quando sai do Egito, eles peregrinam no deserto, eles conheciam o Senhor, mas aquela geração morreu toda no deserto por causa da murmuração. Ó Senhor, mas o Senhor levanta a geração de Josué e Caleb, que eles entram na terra prometida, eles conhecem o Senhor e os seus grandes feitos. Mas quando Josué morre, Deus levanta uma nova geração que não conhecia o Senhor. Eles abandonaram o Senhor, porque não conheciam o Senhor, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Porque não conheciam o Senhor, Pai, nós vivemos uma geração que não conhece o Senhor. Uma geração, Senhor, que tem feito o que é mal aos olhos do Senhor. Uma geração, Senhor, que abandonou o Senhor. Uma geração que tem corrido atrás de outros deuses e ídolos. Ó Deus, muda a nossa geração para que nós, através da Sua palavra, possamos mudar a próxima geração, Deus. A geração dos nossos filhos, dos nossos netos, Senhor. Isso começa na nossa casa, Pai, ensinando nossos filhos, a nossa nova geração, sobre o temor de Deus, sobre os princípios de Deus, sobre a Tua palavra, Deus. Enatsu Yamanás, Yamassu Yamanás, a Deus, que possamos transmitir de uma maneira certa a nossa família, transmitir a Sua palavra à próxima geração de uma maneira certa, que eles possam entender e compreender e praticar, não somente em palavras, mas em comportamento, em atitudes, Deus. Em experiência, Deus, nós podemos passar experiência aos nossos filhos, nossos netos, Senhor. A próxima geração vão conhecer o Senhor, ter experiência com o Senhor e ensinar o Senhor. Porque muitos pensam isso, hoje está difícil, Senhor. Na nossa geração está complicada, na nossa geração, muito mais na geração deles, ó Pai. Deus, Tu és um Deus geracional, Senhor. Tu és um Deus de geração em geração, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus da minha vida, da minha família. Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, a sua avó Lóide, sua mãe Eunice, um Deus geracional, Deus de geração. Ó Deus, o Deus da minha avó Maria Bernadette, que ela descansa no Senhor hoje, através dela vem a Tua palavra na minha família, que vem pelos meus tios, Maria Aparecida, Maria Albano, e assim por diante. Hoje, uma família geracional de sacerdotes, ó Pai. Abençoe todas as famílias, Pai, neste domingo. Abençoe todas as casas, todos os lares, dos nossos familiares de perto, de longe, nossos parentes de perto, de longe, e todas as famílias brasileiras, meu Pai. Que venha, Senhor, um temor e um tremor do Senhor sobre as casas, para ensinamento da Tua palavra, de geração em geração. É tempo de ensinarmos a nossas famílias a Deus e a Sua palavra. Não podemos cair no erro de Juízes 2:10, que está escrito que levantou uma geração que não conheciam a Deus. Nós queremos Te conhecer, fazer conhecido a todas as gerações. Por isso nós queremos Te agradecer por esta manhã, Senhor, por mais esse estudo de escola bíblica quadrangular, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer vocês. Hoje à noite, às 20 horas, nós vamos ter culto de celebração a Deus com a nossa família. Participe lá, se inscreva lá no canal Pastor Leonardo no YouTube. Todas as mensagens, todas as aulas que nós temos pregado, está tudo no YouTube, no canal. Você pode escrever lá, Pastor Leonardo Souza de Lima, e eu tenho certeza que você vai ser edificado pela palavra de Deus. Um bom domingo a todos. Deus abençoe em nome de Jesus sua vida, sua família e sua casa. Tchau, até a noite.